Eu me chamo Délis de Leão Rodrigues de Souza, sou assistente social de formação e atual coordenadora da Casa Santa Dulce dos Pobres. É um abrigo institucional provisório aqui de Campinas, né? Organizado aí pela Caritas e cofinanciado pela Prefeitura Municipal de Campinas. A minha história na Caritas, ela começa há mais ou menos 2 anos e meio, né? Eu começo em um outro espaço também da Caritas, que é um abrigo feminino, e aí de lá eu conheço o abrigo emergencial, né? Em 2021 a gente ainda estava passando por um período pandêmico, né? A gente estava aí conseguindo naquela altura a vacinação, né, contra a Covid-19. E ainda estávamos lidando muito com essas problemáticas geradas pela pandemia. Né? Então, o abrigo emergencial, ele começa aí, né? A história da Santa Dulce começa com esse formato de abrigo emergencial, que veio para atender essa demanda gerada pela pandemia, né? E hoje nós somos um abrigo fixo, né? Hoje somos um abrigo de passagem provisória e nós tivemos muitos desafios aí nesse período pandêmico, mas nada que também não, assim, algumas coisas também passamos neste provisório, né? Alguns desafios gerados pela Covid e os outros já são desafios que os abrigos, né, institucionais, eles passam por isso diariamente, né, que são esses desafios do próprio sistema, né, que não é uma coisa nova, né, são problemáticas já passadas aí, né, que se intensificou com a pandemia, né, de lidar com toda essa desigualdade, né, que a gente lida diariamente, o aumento também da população em situação de rua em decorrência da pandemia, né, que deixou muitas pessoas aí sem casa, sem emprego, né? Então é importante dizer desse número, né, que aumentou, assim, que as pessoas às vezes não têm ideia disso, né, que a Covid-19 ela deixou essa grande sequela aí que a gente tem tentado fazer esse resgate, né, para que diminua novamente esse número de pessoas que estão em situação de rua, para que essas pessoas novamente se reorganizem em seus empregos. Então, a gente tem vários atendidos que hoje estão no serviço ainda em decorrência, né, dessas sequelas da Covid-19. Trazendo um pouquinho da característica, né, do nosso abrigo, a Casa Santa Dulce atende 40 pessoas hoje, né, é um abrigo misto, é o único abrigo aqui de Campinas também que atende os idosos, né, que ficam aguardando aí na fila de espera para a vaga de LPI, né, que são as instituições de longa permanência para idosos. Então é um público muito misto, né, e isso também é desafiador. Esse desafio de convivência não é exclusivo da população em situação de rua, né? Isso em qualquer núcleo que você conviva, dentro de casa, às vezes com 4, 3 pessoas, 2 já geram um conflito ali, algumas questões de convivência, né? Então a gente tem, são desafios diários, assim, de convivência, que são pessoas distintas, né? Essa passagem que eles têm hoje lá no Santa Dulce, ela também é muito rápida. A gente fica em média com os moradores por 20 dias, no máximo 30, e aí nós encaminhamos para as outras casas, né? Que são os outros serviços que também temos da Caritas, né? Hoje tem a Antônio Fernando, a Santa Clara e a São Francisco. Tem outros serviços também da rede, então nosso papel a princípio é fazer esse primeiro acolhimento, né, com o usuário, garantir que ele tenha acesso ali a direitos básicos, né, que é a moradia, alimentação, acesso à documentação novamente, né, muitos chegam sem essa documentação. Fazer um primeiro contato, caso seja o desejo também do usuário, com a rede de apoio, se essa rede de apoio existir, né? A gente tem um número muito grande de pessoas que chegam e que não têm esse contato e que também não desejam por terem passado por alguns traumas. Então a gente precisa cuidar de tudo isso, né?
cuidar também de toda essa fragilidade que o usuário chega ao serviço depois de ter passado muitas vezes até por situações violentas na rua, né, que a gente sabe que é uma população extremamente estigmatizada e a gente tenta desconstruir isso ao longo do tempo, né, todos esses traumas de novo e cuidar desses traumas passados na rua, isso nos atendimentos individuais, isso nas conversas que você tem nos corredores, né, não é só um atendimento individual, né, você acaba tendo uma convivência ali também diária, porque a gente divide o refeitório e nesse momento você acaba fazendo trocas também com os usuários, né? Além disso, a gente tem os espaços de assembleia, né? É um espaço democrático que todo mundo tem direito a voz e voto, né? Sobre a organização da casa, às vezes sobre um assunto mais específico, sobre a participação em um evento. Então é um espaço que a gente também passa a maior parte do nosso tempo, né? Eu passo a maior parte do meu tempo ali, né? Então a minha convivência com eles também me transforma diariamente, né? Me faz uma pessoa muito melhor e que repensa 1000 vezes antes de reclamar de algo, né? De olhar para mim e enxergar o lugar de privilégio, né? Que eu acho que quem tem esse contato também, às vezes a gente recebe alguns funcionários que nunca tiveram essa experiência, que é uma experiência transformadora, né? Da gente olhar para aquela pessoa e ela tá toda quebrada, né? Todos os vínculos rompidos, fragilizada, às vezes sofreu violência e que ela recomeça, né? Ela ressurge ali das cinzas e que você olha assim, nossa, eu não sei se eu teria força para isso, né? E essa pessoa consegue. Isso é uma das partes mais gratificantes, assim, da gente acompanhar, né, esse desenvolvimento de novo da pessoa, dela se reerguendo e dela comemorando cada pequena conquista que às vezes a gente acha que, nossa, que, né, uma coisa tão simples para mim e que para aquela pessoa é um desafio e que para ela é uma conquista diária, né? O fato dela conseguir às vezes acessar um serviço de saúde, que é algo que é básico, né, para nós, dela conseguir, por exemplo, em uma assembleia poder escolher o que ela quer comer, né? Ela não tinha esse direito da escolha lá fora e que nesse espaço ela tem esse direito, né? A gente faz esse espaço democrático da escolha do cardápio, por exemplo, que para nós parece algo simples, né? Mas que para eles traz um significado tão grande de poder voltar a escolher as coisas, né? Quando você está nesse lugar, né, que é violento do espaço da rua, você não é o que vem, né? O que vier é lucro, como eles dizem. A gente trabalha nesse espaço de acolhimento, na maioria das vezes com acesso a direitos básicos, né? É uma garantia por lei, a gente sabe que todo mundo deveria ter acesso, né? O Sistema Único de Saúde é universal, mas quando estão nesse espaço, né, que é o espaço da rua, o acesso ele é difícil, né? Eu não vou dizer que é um acesso fácil, né? Não dá para a gente romantizar, né? Porque nesse espaço a pessoa não consegue manter muitas vezes uma rotina ali. E a gente sabe que tem um horário de funcionamento, que você precisa chegar um pouco mais cedo, que você precisa ter um endereço às vezes para passar numa atualização de um cartão do SUS, você precisa ter um telefone para receber uma ligação, para eles agendarem uma consulta, né? E aí isso acaba esbarrando nesse direito, né? Que é ter esse acesso também a um telefone para receber uma ligação que é muito simples, né? E que quando eles estão no abrigo eles conseguem acessar, que aí tem um telefone, tem um endereço, e aí quando tem um retorno de um exame, né? Quando tem um retorno de uma consulta, né? Eles conseguem ter o contato com essa pessoa, né? Hoje o atendimento imediato é do consultório na rua, né, que é um serviço público, né, da saúde, que funciona muito bem, mas que eles não estão 24 horas disponíveis, né? Mas para dar continuidade de fato, que é um serviço feito pelos centros de saúde, é muito mais dificultoso, né, para essas pessoas que estão nesse espaço. Então é um direito básico aí que
as pessoas não sabem, né, dessa dificuldade, que quando tomam conhecimento disso e que tomam um susto, né? Mas como assim, né? Não conseguem acessar, dar continuidade, e às vezes acaba que a gente já recebeu, né, um caso assim, como não tinha essa continuidade do cuidado de saúde, descobrir um câncer no grau 4, né, descobrir alguma doença ali que poderia ter sido tratada se tivesse uma continuidade, se tivesse acesso a um telefone, se tivesse acesso, né, a esses aparelhos, né, públicos. Se fosse um pouquinho mais facilitado, né, a gente não tem essa busca ativa direto, ninguém vai te comunicar lá na rua que você tem uma consulta semana que vem, né, e como você vai chegar lá, né, porque tem a comunicação e tem os meios também da pessoa chegar, o recurso que ela precisa ter, né, então é bem desafiador e a gente acha que não, mas algumas pessoas acham que não, mas é muito desafiador, né, você garantir esse acesso para essa população específica. Esse trabalho, né, desenvolvido pelos abrigos, desenvolvido através aí dos abrigos da Cáritas, são essenciais para que a gente consiga reparar algumas falhas na história, né, que a gente volta lá atrás, né, um pouquinho aí, desde a libertação, né, a carta de alforria aos escravizados, e que lá atrás, né, foi dada essa carta de alforria, mas que não foram dadas oportunidades e que as pessoas continuaram trabalhando precariamente, né, porque não lhes foram garantidos os direitos também básicos, né, e continuaram exercendo, mas com a diferença é que existia uma carta de alforria aí, né, e hoje existe uma comparação, tá, existe o sistema de cotas, né, que são políticas que são reparativas, né, que faz uma reparação histórica de um passado que foi muito pesado mesmo de Brasil, né, e aí a maioria hoje da população em situação de rua, isso é um dado estatístico, são pessoas pretas e pardas, né, e que esses espaços eles também cumprem com essa função de reparação histórica. Né? Esses espaços garantem de novo que essa pessoa ela retome sua autonomia, que ela se reorganize, que ela tenha um cuidado humanizado, que é um trabalho prezado pela Cáritas, né? A gente utiliza de metodologias que humanizam essas pessoas, né? E que identificam ali uma singularidade em cada uma delas. Não existe um atendimento padrão, né, para todo mundo, né? A gente compreende a singularidade de cada um, a individualidade de cada um, respeitando, né, esse espaço, né? Respeitando essa história de vida, trazendo esse resgate também para que ela consiga, né, novamente ali se emancipar, ter um espaço para moradia próprio, garantir o cuidado, né, para que ela continue nesse lugar, né, que a gente precisa que todo mundo tenha esse nível, pelo menos básico. A gente sabe que não dá para sonhar com um mundo utópico de garantia total de direitos, de moradia, de alimentação tão cedo, né? É um sonho. E aí eu consigo sonhar isso dentro da Cáritas, né? É um trabalho muito bacana e feito pela Cáritas Campinas e pela Cáritas pelo Brasil. Né, acho que o sentido geral da Cáritas é esse, né, de trazer essas pessoas como protagonistas de suas próprias vidas, né, fazer esse resgate da história de cada uma delas. E que isso é lindo, né, isso me faz todos os dias levantar da minha cama e trabalhar com muito afinco mesmo, com muito gosto e muito contente, por mais que existam as adversidades do dia a dia, mas isso me ergue todos os dias da minha cama. Hoje é o meu propósito de vida, para além dos individuais, hoje é o meu propósito profissional, né? Continuar exercendo esse trabalho que eu já exerço, não tenho vontade nenhuma de deixar isso, né? Que eu gosto muito de fazer parte desse resgate, né, das pessoas, de que elas se tornem novamente essas protagonistas aí.
hoje eu sou protagonista de minha vida e eu desejo isso para todos os meus usuários e todas as pessoas que estão nesse momento, né, desamparadas de alguma forma e que precisam desse suporte, para que a gente chegue no nível de igualdade um dia. Talvez eu não veja e tudo bem, né, que mudanças na história levam tempo, mas que as pessoas vão, né, um dia ter esse mundo, né, que seja um pouquinho mais igualitário, né, que todo mundo tenha o direito de escolher o que vai comer, que todo mundo tenha uma cama para dormir, né, que ninguém mais morra de fome, que ninguém mais morra de frio.